Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos deste mundão sem fronteira. Aqui quem vos fala é a Debbie. E a Cláudia? Nós somos criadoras e produtoras de conteúdo científico deste canal que você está escutando, o Mais Que Raios. E, para completar, mais um episódio do nosso especial de Natal sobre clima espacial. Hoje nós vamos falar sobre o clima espacial afetando a Terra, é nosso pálido ponto azul no meio desse universo. A gente já sabe de episódios anteriores, inclusive se você não assistiu os episódios anteriores desse especial de Natal, a gente vai deixar aqui no card para você ir lá e assistir, porque tá muito bom e cheio de informação desses episódios. Mas voltando para o de hoje, a gente já sabe então que o vento solar constantemente atinge o nosso planeta. Então, a gente já sabe também que o vento solar carrega energia e radiação. Então, toda essa matéria que é propagada pelo Sol chega aqui na Terra com mais ou menos uma velocidade de 300 a 400 quilômetros por segundo. E sabe o que acontece? Ela encontra o nosso campo magnético, a magnetosfera. E hoje é sobre isso que nós vamos falar, como é que acontece essa interação e também como é que o nosso campo magnético pode ser influenciado não só pelo Sol, mas também por outros fenômenos internos e externos. Cláudia, fala um pouquinho mais para a gente, então, o que é o campo magnético da Terra e como é que ele é influenciado pelo clima espacial. Então, o campo magnético da Terra, as pessoas estão acostumadas a ver aquela fotinha da Terra com um imã, né? Com o polo norte e polo sul, como se ela fosse bem regular assim, né? Mas vamos desmistificar tudo isso, tá? O campo magnético da Terra, ele é gerado lá perto do núcleo, né? Em cima do núcleo você tem uma parte que é mais fluida, né? Acima do núcleo da Terra, e é ali que ele é gerado, então. Essas correntes que acontecem lá geram o campo magnético da Terra. E, além disso, ele também é gerado por rochas magnéticas. Então, as rochas que são magnéticas que a gente tem aqui na superfície, né, da Terra, também fazem parte da composição do que seria o campo geomagnético, tá? Além disso, ele também tem uma componente que é dessa interação do vento solar com a Terra e das correntes que estão acontecendo e que podem contribuir para esse campo geomagnético. Então, todas essas coisas juntas formam o campo geomagnético da Terra. Apesar de ele se aproximar assim, de um dipolo, e por isso que a gente costuma falar, né, polo norte e polo sul magnético, se nós medirmos o campo magnético ao longo do planeta, nós veremos que a sua intensidade ela varia, né? Os dipolos, assim, são mais ou menos regulares. Então, a gente tem lá no norte e no sul, mas não são coincidentes com os polos geográficos. O polo magnético é um pouquinho deslocado. Mas se a gente medir o campo magnético ao longo do planeta, a gente vai ver que essa intensidade varia. E ela varia por quê? Porque, na verdade, o campo geomagnético é uma composição de vários fatores, né? Que são todos esses que a gente está falando. Desse campo gerado mais no núcleo, das rochas, o externo e o das correntes induzidas. E o que seriam correntes induzidas? Então, as correntes induzidas seriam... A gente vai falar um pouquinho sobre o que são essas correntes que estão acontecendo na atmosfera superior, né, na ionosfera, e essas variações dessas perturbações dessas correntes induzem campo magnético. Então, a gente tem, olha para você ver, uma troca, né? Eu tenho corrente, gero campo magnético, interfiro, gero corrente. Essa composição dessas correntes todas afetam a distribuição do campo na Terra. E uma das considerações interessantes que nós podemos observar devido a esse fator é a existência de uma anomalia no campo magnético que acontece bem aqui em cima no Atlântico Sul. Ela é conhecida como Anomalia Magnética do Atlântico Sul, ou AMAS, que é uma região onde o campo geomagnético é mais fraco. Mas, de fato, o campo não é uniforme em todo o planeta. Enquanto aqui é reduzido, a gente tem regiões onde ele é mais forte, sobre o Oceano Índico, a Europa ali. Então, essa não uniformidade do campo geomagnético, ela acontece devido a essas superposições de fontes de campo magnético. A unidade que nós utilizamos para medir o campo magnético é o Tesla, e devido à intensidade, normalmente a gente vai falar quando a gente está falando de campo magnético, geomagnético, a gente vai falar em ordens de nanotesla. Porque esses campos, eles são bem fracos, a ponto da gente não sentir diretamente. Então, se eu estiver carregando um ímã, eu não sou atraída pelo campo magnético, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver com uma bússola, ela consegue sentir esse campo e direcionar tanto a bússola quanto os instrumentos.
Então, mesmo ele sendo muito fraco, ele afeta os sistemas e ele tem interação com os objetos. E também um pouquinho menos comentado, a gente tem o campo magnético devido aos oceanos e marés. Então, por causa do oceano ele ser, né, condutivo, e ele induz também corrente, e aí, se a gente tem corrente, a gente tem campo magnético. Se a gente tem corrente variando, a gente tem campo magnético. E a maré é um dos fenômenos que faz, né, esse oceano se movimentar de uma certa forma, assim como se fosse um dínamo. Eu acho interessante, complementando essa parte do AMAS, que eu já tinha inclusive dado um spoiler no episódio anterior. Exatamente. Que, bom, novamente, o AMAS ele ainda é um objeto de estudo, inclusive vem novidades por aí, que eu não vou nem falar nada, mas tem coisa vindo por aí, galera. Tem coisa vindo aí sobre o AMAS, mas enfim. E por isso que, então, é tão difícil fazer uma modelagem dessa região, de saber como é que ela se propaga e quais são os fatores que influenciam diretamente essa região. Porque, como vocês puderam ver, o campo magnético é uma composição de diversos fatores. Então, até a gente ter certeza mesmo de como é que cada coisinha afeta o campo magnético como um todo, ainda assim tem buracos para ser preenchidos. Então, sintam-se também convidados a entrar no ramo da pesquisa para que a gente tenha cada vez mais conhecimento. Isso. É que a gente vê a Terra como uma bola e a gente pensa que ela é regular, e ela não é, né? A gente sabe que a gente tem uma distribuição diferente de rochas em regiões diferentes. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês uma imagem para vocês terem uma ideia de qual é o campo magnético distribuído ao longo do planeta de acordo com a composição magnética das rochas. E aí, se você olhar nessa foto aqui, vocês vão ver como é legal. Então, a gente tem esse campo interagindo com o outro e todas essas diferenças. Agora, por que é importante? Por que eu estou falando a respeito dessa outra fonte de campo magnético, né? O nosso planeta, ele tem um dínamo lá no centro, né? Um núcleo que está ali fluindo e gerando essa corrente, em soma a essa corrente na superfície das rochas. Mas, se você olhar Marte, por exemplo, Marte não tem esse núcleo, mas Marte tem as rochas. Então, ele não tem esse campo igual ao da Terra, ele tem só esse campo secundário, né, que ele é favorecido aí por essas rochas magnéticas que tem lá em Marte. Então, nem todo planeta vai ter as mesmas formas de campo magnético, mas no planeta Terra a gente tem essa composição de vários tipos. A outra fonte do campo que contribui aí para a variação do campo magnético é a ionosfera, né? Porque a ionosfera, então, a gente vai ter um sistema de correntes ali que vai acabar induzindo correntes, pode induzir correntes na atmosfera, e é aí onde a gente conecta, então, esse campo geomagnético com o nosso clima espacial, que é o tema dessa série, né? Então, por que a Cláudia está falando de campo magnético, né? Eu estou falando de campo magnético porque o campo magnético tem um papel muito importante nessa interação do meio interplanetário com a Terra. Então, sobre nossas cabeças, a gente tem uma camada muito importante que fecha um circuito elétrico global. O nome dessa camada é a ionosfera. A ionosfera, ela fica assim, a região a cerca de 100 km de altitude. Ela foi descoberta por Balfour Sturt em 1882. Na época, ele media essas variações do campo magnético em solo e ele observou que essas variações solares, que a gente já comentou nos episódios anteriores, né, deduziu, deve ter alguma coisa interagindo com o que está acontecendo no Sol, porque essa variação que eu estou percebendo aqui só pode estar acontecendo porque ela está sendo induzida por algum lugar onde tem uma corrente. E aonde é que está essa corrente? Então ele falou, essa corrente deve ter uma camada ionosférica aí que seja, né, que tem essa corrente. Faz essa associação, tem essa entre um continente e o outro, ela só era possível devido à ionosfera, porque a ionosfera ela vai funcionar como um condutor para ondas. Então você coloca uma antena do lado de cá do oceano, apontando ali para cima, e essa onda de rádio ela vai se propagar na atmosfera, vai chegar até a ionosfera e vai ser refletida de volta para uma outra estação que vai estar recebendo esse sinal em outro lugar. Então, mais para frente, experimentos também foram feitos, outros tipos de experimentos, porque eles queriam entender qual era a altitude dessa ionosfera, para poder entender melhor ela, e ao mandar esses pulsos, né, verticais de energia, eles conseguiram medir a altitude
devido à reflectância desse sinal. Então, eles jogam esse pulso para cima e ele vai devolver, ter um tempo de resposta. A gente sabe a velocidade que a gente está mandando, a gente sabe a velocidade que vai voltar, a gente vai saber mais ou menos até onde que está indo. Só que ao fazer esses estudos, eles perceberam que a ionosfera também tem camadas, que elas variam sob certas circunstâncias. Então, essas camadas, elas não eram nem regulares. Durante o dia, a gente tem uma disposição com a incidência solar, à noite a gente tem outra. Então, quando a gente tinha fenômenos solares, eles afetavam essa composição da ionosfera e, assim, associada a observações por espectroscopia e fotografia, foi possível associar com outros fenômenos, como auroras, por exemplo, airglow. Existe uma previsão da espessura da ionosfera? De 50 até mais ou menos 150, a gente tem a mais importante, a região D, que é a camada onde a gente usa mesmo para fazer essa reflexão do sinal, tá? Quando a gente tem a formação da região E e depois da camada F e da camada F2, que são esporádicas, né? Mas elas acontecem por alguns outros fenômenos atmosféricos que fazem com que a gente tenha, por exemplo, ao longo do dia, essa mudança e essa formação dessas outras camadas, também impulsionadas por eventos solares, mas a formação dessas camadas, elas acontecem ao longo do dia em horários diferentes. Entendi. Então, mesmo a gente ter a camada mais importante para a reflexão é a camada D, que é a camada que a gente usa mesmo ali, tá? Eu vou colocar aqui uma foto para vocês verificarem, observarem, então, as camadas da ionosfera e vocês também vão poder ver que do dia ou à noite a gente tem uma variação na formação dessas camadas, né, por causa da incidência solar mesmo. Então, mais um motivo para vocês entenderem como que a radiação solar ela interfere na própria formação e composição da ionosfera. Então, os fenômenos solares, eles podem afetar a ionosfera e gerarem fenômenos como auroras, airglows, que é quando a radiação ela atinge moléculas da atmosfera, né, gases presentes na atmosfera, bombardeando essas partículas e fazendo, então, com que a gente tenha a emissão de luz, né? Então, dependendo da composição química que a gente tiver naquela região, oxigênio, nitrogênio são as principais, a gente tem uma variação da intensidade das cores, né? E essa variação também, a variação da cor tem a ver também com a altitude onde essas partículas foram bombardeadas. Quando a magnetosfera se comprime e depois se expande, o campo magnético medido no solo aumenta e depois diminui. Isso porque próximo à região equatorial aparece uma corrente diferenciada aí, que é conhecida como a corrente de anel. Esse fenômeno, que é essa variação dessa corrente de anel, é que a gente chama de tempestade geomagnética, ou também pode ser subtempestades, tá? Mas essas variações, elas podem vir acompanhadas de ondas magnetosféricas, que a gente não vai falar hoje, porque são tantas, mas elas são sinais que podem ser medidos e que nos dão informações preciosas sobre o comportamento da magnetosfera. E a magnetosfera é um campo minado de corrente, então eu tô só citando a corrente de anel aí, porque ela é muito importante para os nossos índices que a gente vai medir aqui na Terra, mas a magnetosfera, ela é um campo minado com correntes, tá? Eu vou deixar uma foto aqui só para vocês terem uma ideia da quantidade de correntes que a gente tem na magnetosfera. Você tem que sempre lembrar que se eu tiver partículas diferentes, elas gerando um campo, variando essas partículas, eu vou ter um campo magnético. Esse campo magnético vai induzir a corrente, e essa corrente vai gerar um campo que vai gerar uma corrente. Uma coisa vai interferindo na outra, e a gente vai tendo, então, essa densidade enorme de correntes acontecendo nesse ambiente. É um princípio que a gente usa em tudo, né? Por exemplo, motores funcionam à base de correntes induzidas, de indução e corrente, campo magnético, está tudo meio que interligado. Mas todas essas correntes, então, elas são afetadas direta ou indiretamente por variação no campo magnético e, consequentemente, pela interação com o vento solar, porque se o vento solar vai afetar a magnetosfera, ele vai afetar a corrente, que vai afetar o campo magnético e vice-versa. E dependendo da direção do campo magnético interplanetário, porque quando ele vem, como eu disse para vocês, a magnetosfera ela vai enxergar um dipolo, ela enxerga esse campo magnético vindo na forma de um dipolo, que pode estar orientado para norte ou para sul. Ou seja, o ímã pode estar polo norte, polo sul, ou polo sul, polo norte, né? Então, quando chega esse campo magnético do vento solar, ele vem ali com uma certa direção, tá? E a resposta da magnetosfera a essa direção do vento solar, ela vai ser diferente.
A forma como essa energia vai ser adicionada na magnetosfera, porque lembra que o Sol está mandando o que para a gente? Ele está mandando energia. Então, quando essa energia chega na magnetosfera, é através de um processo de reconexão magnética, onde a polaridade desse vento vem, então ele interfere. Ela vai variar quando o campo do meio interplanetário está orientado para norte ou quando está orientado para sul, visto que o campo da Terra está sempre orientado para norte, né? Então, a Terra está sempre lá, com o campo orientado, porque não está mudando a direção do campo da Terra, não fica variando tão rápido assim, né? A gente pode até falar um outro dia sobre se essa variação aconteceu ao longo do tempo, mas hoje a gente tem estabelecido a orientação do campo magnético para norte, e quando vem o vento solar, ele pode vir para norte ou para sul. Vocês lembram que o vento solar é que nem uma saia, né, de bailarina ali, então ele pode vir, torcer de lado, chegar meio de lado, meio virado. Então a forma como ele vai chegar e a forma como a gente vai sentir vai afetar como essa energia vai entrar na nossa magnetosfera. Lembrando que energia em forma de radiação eletromagnética, plasma e partícula, tá? Não é outro tipo de energia não, hein, gente? Pelo amor de Deus. É, isso. E a magnetosfera, então, ela está dividida em regiões de acordo com a sua composição. Tem milhares de camadas da magnetosfera, eu só vou falar resumido de algumas, tá? Porque, gente, tem que ser um capítulo só magnetosfera pra gente falar tudo. A magnetosfera está dividida em regiões, e quando o vento solar está chegando aqui, né, o campo do meio interplanetário, a primeira coisa que ele entra em contato é com o Bolshoi. Bolshoi é a pontinha do nariz da magnetosfera ali. Ele é uma região muito importante, porque ele é onde freia o vento solar, aquece e deflete o vento solar. Então, é como se fosse uma região meio de freio ali mesmo, para esse vento solar. E após essa região, a gente tem uma magnetopausa, que é um intervalo entre essa Bolshoi e a magnetosfera em si. Tá? A gente tem ali uma camada fina, que é o magnetochifre, que é como se fosse a borda da magnetosfera, seguido pela magnetosfera, e nessa região é onde fluem as correntes, correntes que já até recebeu o nome do Chapman e do Ferraro, né, que foram pessoas que contribuíram bastante para a gente ter esse entendimento, né, da magnetosfera. E essa corrente é uma corrente muito importante para a dinâmica da magnetosfera. E no lado oposto, porque você imagina que o vento solar veio, né, vocês estão vendo aí no vídeo, ele veio, encontrou essa Bolshoi, foi defletido para as bordas, mas ele vai tentar ir, ele vai para a parte de trás, ali onde a Terra não está iluminada, né, que seria o lado noturno. Quando ele vai para essa região ali, ele se estende numa magnetoteio, então você vê que é uma cauda mesmo, né? Então na frente ele está comprimido e atrás é uma cauda esticada, centrada no plano do Equador. Então você vê ali uma biruta mesmo, né, que mede o vento. Na frente você tem a chegada desse vento solar e atrás essa parte da magnetocauda esticada aí. Nessa região, a gente tem uma corrente que flui nessa cauda, que também é muito importante. A gente tem outros tipos de corrente. Dentro da magnetosfera, nós temos a corrente de anel, que a gente falou, e a corrente de anel é a que a gente mede a influência em solo, que dá origem aos índices que identificam as tempestades geomagnéticas. Então, dentro da magnetosfera, nós temos também os famosos cinturões de radiação Van Allen, que vocês já ouviram falar bastante vezes, né? Eles são dois, normalmente são dois, pode aparecer até mais do que dois, mas normalmente eles são dois separados por uma região de slot, e abaixo deles, então, a gente tem a ionosfera. Existem outras camadas ali nesse meio, vocês podem ver na foto aqui, mas eu não vou falar delas nesse momento, porque a gente precisaria de um vídeo inteiro só para tratar desse assunto. E se vocês quiserem saber mais deles, deixa nos comentários para que nós possamos incluir no nosso roteiro. Quem sabe um especial sobre magnetosfera da Terra. Porque assim, mesmo o Sol tem muito mais coisa do que a que a gente falou, né? A gente está falando dentro do contexto do clima espacial, fenômenos que são mais importantes. Mas quando você olhar para o Sol tem diversas coisas acontecendo. Cada fenômeno pode ter um nome, uma coisinha específica. A mesma coisa acontece na magnetosfera. A gente tem outras componentes ali que são importantes, mas eu estou falando, no geral, vinculado ao clima espacial, o que a gente tem que completa o nosso ciclo aqui do clima espacial, tá, gente? E os 3 maiores impactos que pode acontecer quando esse vento solar chega e encontra essa cavidade aí, que é a nossa magnetosfera, são as tempestades de radiação, tempestades de partícula e tempestades geomagnéticas.
Todas as 3 são tempestades solares, ou seja, são promovidas pelo Sol, mas elas são separadas por tempo e por tipo de efeito que ela causa na magnetosfera. Bom, a tempestade de radiação é a mais comum quando a gente tem regiões ativas no disco solar. Lembra que nós falamos na semana passada, no disco solar, que os flares solares, né? Ela consiste no bombardeio da atmosfera da Terra por uma radiação vinda do Sol, normalmente oriunda das regiões ativas, que são as regiões onde a gente tem as nossas manchas solares. E os flashes solares são responsáveis pela ocorrência, então, das tempestades de radiação. Elas chegam bem rápido aqui na Terra, e os dados para medir a sua intensidade são as medidas obtidas em satélites que ficam em órbitas geoestacionárias. Então, ele está lá. Órbita geoestacionária é próxima, um pouquinho, quase na borda do cinturão externo, tá? São 36 mil quilômetros de altitude, é bem alto mesmo. Então, eles ficam lá, quase fora ali do cinturão de radiação, mas ainda aqui próximo da Terra, o suficiente para a gente poder receber essa informação rápida. E eles ficam medindo várias coisas no espaço, tá? Esses satélites, principalmente o GOES, que é um dos satélites que fornecem dados para a gente, ele mede várias coisas no espaço, tanto que ele tem essas fotos lindas que a gente vê do Sol, algumas são tiradas do GOES. Mas uma das coisas que ele faz também é ficar ali com o telescópio olhando para o Sol e medindo a onda no raio-x, nos comprimentos de 0,8 a 1 nanômetros. Então, quando ele mede isso, ele vai lá e mede a intensidade da radiação que está chegando em watt por metro quadrado. Então, quanto está chegando de energia numa certa região aí. E essa quantidade de energia é que vai dar esse índice que a gente associa com a tempestade. Então, se a gente tem uma tempestade R1, é sinal de que a energia que está chegando ali é da ordem de 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Parece fraquinho, mas é muito intensa, porque 10 a menos 5 watts por metro quadrado é uma energia suficiente para perturbar bastante a nossa ionosfera e atrapalhar as transmissões de rádio em alta frequência, a atenuar. Então a mais fraquinha é essa, R1, e a mais forte seria a R5, que seria uma radiação da ordem de 2 vezes 10 a menos 3 watts por metro quadrado, que é uma intensidade bem maior. Quando você tem uma ordem de grandeza dessa magnitude de intensidade chegando na camada D da ionosfera, ela faz com que essa região fique muito densa. E assim aquelas ondas de rádio que deveriam refletir e se propagar até a outra estação, ela possa ser absorvida, ou então ela pode até ser refletida, mas para outra direção. Quando a gente excita as componentes da ionosfera com essa radiação, a gente tem essa então interferência nesse condutor de onda que a gente tinha ali da ionosfera. Complementando, além disso, dela acabar não podendo chegar ou ser refletida, dependendo também de como é que está esse ambiente, ela pode ser modulada e aí a informação não chegar de maneira nenhuma, porque aí você tem uma onda que está diferente. Então, se, por exemplo, se o seu receptor ele foi programado para conseguir detectar um tipo específico de onda, se ele sofrer uma modulação nesse meio caminho, é como se a informação fosse perdida, porque o seu detector não foi preparado para conseguir detectar aquele tipo de sinal que foi modulado ao longo do caminho. Então é como se ele nunca tivesse sido emitido ou tivesse se perdido no meio do caminho. Lembrando que quando acontece um flare no Sol, ele chega rapidinho na Terra, né? Porque a gente tem uma emissão de onda eletromagnética que viaja quase na velocidade da luz. Óbvio que manda partículas também, mas a própria luz mesmo, o raio-x, ele chega bem rápido, em 8 minutos mais ou menos. Então, o efeito que ela provoca já é rápido também. Então, você vai ter, como quem está apontado para o Sol é a região iluminada, ou seja, a gente está de dia, né? Se eu estou apontado para o Sol, eu estou de dia. Então, esse efeito da tempestade de radiação, ele perturba a atmosfera, a ionosfera no lado iluminado pelo Sol. Por quê? Vai vir de dia, então, no horário que você está olhando para o Sol. Pode ser gerado à noite? Pode ser gerado à noite, mas ele só vai afetar a região que está iluminada. Então, assim, se eu estou de noite aqui e a gente tiver uma tempestade de radiação, aqui o céu acima da minha cabeça ele não vai estar sendo afetado por aquela radiação.
quem vai estar sendo afetado naquele momento é a região da Terra que está iluminada, que é, por exemplo, lá no Japão, por exemplo. Né? Então, Japão, Austrália, nesse momento, que estão sendo iluminados, se a gente tiver uma tempestade de radiação, eles podem sofrer efeitos dessa radiação. E, inclusive, no último dia 14 de dezembro, né, vocês devem ter visto aí falar que a gente teve um blackout de rádio no R3. Então, a gente teve uma tempestade solar no nível R3, ou seja, R3 já é intenso ali, né? Não é a extrema, é intenso. E o pico dela foi às 17 UT, que seria mais ou menos 2 horas da tarde no horário local de Brasília. Ou seja, estava bem em cima da nossa cabeça. Então, nesse horário, a gente podia ter tido blackout de rádio. Normalmente são transmissões que utilizam a faixa de alta frequência. Quem usa muito isso são transmissões de navio ou aviões também. É uma das faixas de frequência de transmissão de aviões. Então, se você está voando e sabe que tem essa tempestade, você sabe que aquele equipamento pode não funcionar por causa disso. Outro efeito que também pode acontecer é atrapalhar essas comunicações de GPS, porque a GPS ele vai atravessar essa camada dele, né? E se a gente tiver ali uma perturbação que afete essa camada, então você pode ter perda de sinal de GPS de um ou outro aparelho de GPS naquela região por conta dessas tempestades. E aí as soluções de GPS podem ser prejudicadas, né? Então, se ele usa 4 satélites, 5 satélites para dar uma precisão melhor, um ou outro fica fora, você vai ter, então, esse desgaste aí por conta das tempestades. Outra tempestade que a gente falou, então, da tempestade de radiação, agora a gente vai falar da tempestade de partícula. Ela acontece quando o nosso planeta recebe uma quantidade imensa de partículas advindas do Sol, né? Então, lembra que quando acontece o flare, ele também impulsiona as partículas, a CME impulsiona as partículas, as erupções impulsionam partículas, o vento solar acelerado pelo buraco coronal, ele impulsiona partículas. E quando a gente tem essas partículas energéticas advindas do Sol, ela também chega aqui na Terra. Só que nesse caso, elas, como são partículas, são um pouquinho mais pesadas do que a luz, né? A luz, ela pode ser uma partícula, o fóton é leve, mas as partículas, íons, elétrons, eles não são tão leves quanto a luz. Então, eles vêm um pouquinho mais devagar. Então, eles demoram mais horas para chegar aqui. E aí, quando eles chegam... É problema. É um problema. É um problema que a Débora está tentando ajudar a resolver. Né? Sim. Porque quando essas partículas elas chegam, elas podem afetar as câmeras do satélite, elas degradam o painel solar, elas geram uma superfície carregada em torno do satélite, que pode gerar descargas em circuitos elétricos dentro do satélite. Elas podem penetrar dentro do satélite se a blindagem não for o suficiente para proteger aquele componente e gerar alguns erros artificiais, né, não reais no componente e afetar os dados. E afetar, inclusive, os materiais dos componentes eletrônicos. Então, por exemplo, algumas características intrínsecas do material, por exemplo, nos semicondutores, a gente tem uns processos de dopagens que são feitos bem minuciosamente para ter propriedades características para o funcionamento daquele componente. Então, caso uma dessas partículas que tem uma energia relativística, porque ela vem com uma velocidade muito parecida com a velocidade da luz, por isso que a gente fala relativística. Então, se ela tiver esse tipo de energia, ela pode fazer uma baguncinha ali, perturbar as propriedades do material ou causar correntes de fugas, como a Cláudia falou, e em casos muito extremos, a gente tem até uma mudança de bit, que é uma das falhas mais críticas que a gente tem, que se chama bit flip. Aqui um pouquinho mais embaixo, que a gente está falando ali da onde estão os satélites, né? Aqui mais embaixo também a gente tem efeitos, né? Em casos de voos internacionais, por exemplo, que passam sobre os polos, que são regiões onde a precipitação dessas partículas ela é maior, mais facilitada pelo campo, os tripulantes eles devem observar a exposição a essas partículas, assim como equipamentos de transmissão, que podem ser afetados por conta dessas partículas, né? E às vezes é recomendado até que o piloto mude de rota para evitar esses transtornos. Além disso, os astronautas que estão na estação espacial também, eles também correm maior risco de receber doses excessivas de radiação durante esses eventos. Então, se eles receberem um alerta, eles costumam ir para regiões dentro da estação espacial, por exemplo, mais protegidas, tá? É um problema muito grave porque, por exemplo, uma das últimas estatísticas que eu li a respeito disso, né, fala que em 2011, por exemplo, que era uma fase crescente do último ciclo solar, o ciclo solar 24,
E foi estimado que a gente teve mais de 150 danos causados em satélite em órbita por causa de algum fenômeno solar. E que esse prejuízo ele pode chegar na casa de 60 bilhões de dólares, né? Além disso, os danos por clima espacial, eles também podem contribuir para aumentar o sinistro dos seguros, porque hoje em dia as pessoas vão construir um satélite, elas constroem o satélite e põem seguro também no satélite, sabe? Mas se a gente começa a ter um ciclo solar mais intenso, com mais risco de tempestade, o preço do seguro do satélite vai subir, porque a chance dele ter um problema em órbita é maior também. E na literatura, essas tempestades, elas são chamadas de Solar Particle Events, estão aumentando. É considerado normal quando a gente mede ali partículas chegando de 10 unidades por centímetro quadrado por segundo na faixa de 10 MeV. 10 MeV é energia pra caramba, que são 10 mega electrovolt de energia. São relativísticas. E quando você mede partículas nessa ordem de grandeza, chegando em torno de 1 unidade, 2, algumas unidades por centímetro quadrado, tá ok. Mas quando isso atinge 10 unidades por centímetro quadrado por segundo, que você pode falar assim, nossa, mas só é pouquinho. Não é pouquinho não, porque ela está com muita energia. E essa escala, ela vai aumentando. Então, ela vai aumentando em ordem de grandeza de 10. Então, quando eu tenho 10 unidades por centímetro quadrado por segundo, eu tenho uma tempestade tipo 1. Mas quando eu tenho 100 mil unidades de partícula por centímetro quadrado por segundo, eu já estou no nível 5 de tempestade, que é um nível muito extremo. Essa semana que passou agora, nós tivemos a tempestade S1, que significa que foram medidos partículas, né, da ordem de grandeza aí de 10 unidades por centímetro quadrado por segundo, próximo à Terra. E a frequência com que esses eventos acontecem varia ao longo do ciclo solar de 11 anos, sendo que períodos de máxima solar pode aumentar a frequência de ocorrência dessas tempestades. Se vocês tiverem dúvida, pode deixar aqui, eu prometo que eu vou responder. Bom, uma das coisas que a tempestade solar pode causar é um fenômeno conhecido como arrasto atmosférico, que é a expansão da atmosfera superior, alterando a densidade da região. Aqueles satélites são de baixa órbita ali, os satélites da Elon Musk, a estação espacial, uma boa parte dos nossos satélites aí, eles estão em uma órbita um pouquinho mais baixa. Então, eles estão mais próximos da atmosfera, ou seja, eles estão mais sujeitos a sofrer se a gente tiver essa expansão dessa atmosfera e esse arrasto atmosférico. Então, esse fenômeno, ele tá mais associado com a ocorrência de tempestades do tipo geomagnéticas, que são as mais famosas, que são as mais comentadas ao longo do tempo, mesmo elas não sendo as mais frequentes, tá, gente? Elas não são as mais frequentes. Mais frequente é de radiação. E depois a de partículas e depois a geomagnética. Isso por que elas são mais comentadas? Porque os impactos dessa tempestade, eles costumam ser mais danosos devido à energia do Sol e ainda o efeito que tem no campo magnético, né? E se o campo magnético interplanetário for orientado para sul, então, aí é a combinação perfeita para que mais energia adentre na magnetosfera, tá? E quando essa energia lá dentro, ela afeta a corrente de anel, lembra da corrente de anel que está dentro da magnetosfera ali? E que é a corrente que a gente mede aqui embaixo, na nossa superfície. Então, quando a gente mede a influência dessa corrente no campo magnético aqui na Terra, a gente sabe que tem energia sendo injetada na magnetosfera. Consequentemente, a ocorrência de auroras, e a gente tem a perturbação do campo magnético, perturbação e indução de corrente também em solo. Como que a gente mede, então, essa intensidade dessa tempestade? Lembra que o campo magnético da Terra ele é multifatorial. Tá? Então, se a gente tem uma variação de corrente acontecendo lá em cima, essa corrente vai interferir no campo aqui embaixo. Então, a gente mede esse campo aqui embaixo em várias estações, e aí a gente mede e associa esse campo com uma intensidade associada a um índice. Esse índice é famoso, chamado índice Kp, que é uma combinação da medida de corrente de anel induzida em solo em diferentes estações mundiais. Existe uma tabela do nível de classificação que, em resumo, leva os índices de 1 a 9, sendo que, para ser considerado uma tempestade, esses níveis superam o valor de Kp acima de 4. É que nem a gente não tem aquele negócio de furacão, né? Que a gente fala, o nível do furacão é isso, ou terremoto, o nível é isso. Então, o índice Kp é mais ou menos a mesma coisa. Por isso que eles criaram ele desse jeito, fica fácil de entender. Tá até 4, índice Kp até 4, magnetosfera está mais ou menos
normal, porque o vento solar está o tempo inteiro ali, então você tem o tempo inteiro corrente, tem o tempo inteiro essa interação. Quando o Kp está até 4, tá normal. Mas quando a gente começa a ver esse Kp ir para 5, 6, 7, 8, 9, a gente vai tendo um aumento, então, desse índice, desse risco, né, dessa tempestade afetar a Terra. G1 é o nível mais baixo, G5 mais alto. E nesses últimos, por exemplo, nessa semana agora que passou, nós tivemos tempestade G1 e G2 na última semana, no domingo G2, devido às subsequentes ejeções de massa coronal. E aí a gente mede e associa esse campo com uma intensidade. Quando elas acontecem, né? Nós temos todos esses fenômenos que eu acabei de falar aqui com vocês. O satélite pode sofrer arrasto atmosférico, a gente pode ter incidência de partículas no satélite, a gente tem aumento de aurora, a gente viu aumento de aurora, a gente teve interferência nessas missões de rádio, a gente teve todos esses fenômenos acontecendo aí. Olha que beleza. E isso não acho beleza não, Cláudia. Sim. E nós estamos vivos e estamos aqui transmitindo para vocês pela internet. Ou seja, a internet, a internet não caiu. Exatamente. Inclusive, né? Se vocês tiverem curiosidade de entender um pouquinho melhor por que a internet não caiu mesmo com o sol estando superativo, a gente tem um artigo no jornal O Vale, a gente fala um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Então já corre lá para a gente, para vocês verem também que a gente tem uma coluna lá que a gente sempre coloca algumas coisinhas mais detalhadas também. Exatamente. Então, mas tempestades desse tipo são, né, assustam porque elas já causaram problemas maiores, mas por elas ter causado problemas maiores, a gente aprendeu a se proteger também um pouquinho mais disso, né? Aí tem um outro fenômeno que às vezes as pessoas me perguntam, porque elas falam assim, Cláudia, tá calor pra caramba, por isso que o ciclo solar tá intenso, por isso que tá quente. Né? Olha, se você for lá para as Europa, para o Canadá, tá frio pra caramba. Então, não necessariamente é isso, tá, gente? Mas existem estudos, sim, que tentam correlacionar o ciclo solar com o clima da Terra. Houve em 1645, se não me engano, mais ou menos nessa época, 70 anos além desse período, né? Que é até famoso, porque é chamado de mínimo de Maunder. Foi 70 anos de observação do Sol sem número significativo de manchas solares. Então é um período considerado tipo muito calmo, como se o Sol tivesse ignorado o ciclo solar. E não existiu um ciclo solar significativo nesses 70 anos. Ele estava fazendo um retiro espiritual dele. E, por incrível que pareça, nesses 70 anos nós tivemos a pequena era do gelo na Europa, né? Então, algumas pessoas buscam tentar encontrar uma correlação entre essa diminuição da atividade solar com a influência no clima do planeta. Mas é uma coisa que ainda está em estudo. Não pode dizer que sim nem que não, porque é óbvio que o Sol é predominante no clima da Terra, né? Senão a gente não teria calor aqui, nós seríamos mortos. Mas a associação com o ciclo das manchas solares, a gente ainda não tem isso em definitivo. Somente esse fato aí observado nessa pequena era do gelo. Mas ainda não é conclusivo, né? Pelo menos o que eu li até agora ainda não é conclusivo, é sugestivo, mas não é conclusivo. Até porque o clima local mesmo aqui dentro da Terra é afetado mais pelas condições da nossa atmosfera. Por isso que a gente fala tanto sobre a pegada do carbono, sobre a emissão do efeito estufa. Então, tem coisas que têm um peso maior assim, nessa equação. Vide Vênus, vide Marte. Vide Mercúrio, vide Vênus, vide Marte. Eu costumo falar isso, né? Porque, assim, se você pensar assim, é o Sol, aí você fala, então o Mercúrio é o mais quente, porque ele tá mais perto do Sol. Aí você fala, não, é Vênus, por quê? Né? Então, tipo assim, né? É isso. E a gente vai ficando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo episódio, a gente vai falar uma coisinha um pouquinho diferente para complementar esse assunto de clima espacial, onde a Cláudia vai contar um pouquinho sobre a experiência dela trabalhando diretamente com a missão Van Allen, mas isso vai ficar para o próximo episódio, essa curiosidade. Então, se você tem curiosidade de saber
Já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, deixa um comentário aqui pra gente também se você tem alguma dúvida extra ou alguma sugestão, algum assunto que você gostaria que a gente abordasse um pouquinho mais. E também já segue a gente nas redes sociais, que nesse especial de Natal a gente está colocando vários conteúdos que são complementares ao que a gente está falando aqui, para que você tenha um pouquinho mais de base, assim, para entrar e se aprofundar nesse assunto que é tão querido por nós. E nesse clima de Natal, lembrando que esse episódio ele está saindo no dia 19 de dezembro, então o próximo episódio ele vai ser já vai ter passado o Natal. Então a gente está vindo aqui agora para desejar para vocês um feliz Natal, boas festas, que você celebre o sol, todo esse clima espacial que nos cerca e que faz com que a nossa vida que seja possível. E celebre também a família, seja ela a família que você construiu, que você considera, que esse momento de final de ano seja um momento muito bom para vocês, um momento de reflexão, de agradecimento também pelas coisas que você conseguiu conquistar e aprender nesse ano que passou. E que você tenha o Natal iluminado pelas luzes de Natal e pelo nosso sol também, que é a nossa grande estrela do nosso Natal, da nossa vida, do nosso planeta. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e tchau! Tchau!